é apresentar ferramentas, né, de Business Intelligence e, através de casos de uso que eu vou mostrar aqui na apresentação, mostrar essas vantagens competitivas que a adoção dessa ferramenta traz para essas empresas. Aqui eu criei uma agenda aqui para a gente ver sobre o que a gente vai falar, tá? Inicialmente eu vou falar sobre o conceito de Business Intelligence, o framework da ferramenta, ferramentas renomadas que a gente tem aí no mercado, tendências desse termo, dessa aplicação aí, a vantagem competitiva, né, que a gente pode trazer para essas empresas aplicando essa ferramenta, conceitos e exemplos, os casos de sucesso e da onde a gente tirou essas fontes de pesquisa. Aqui, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês o conceito mesmo de Business Intelligence. Então, tem um amigo aí chamado Howard Dresner, que ele fazia parte de um instituto muito conhecido aí no meio da tecnologia, chamado Gartner Group. Então, esse cara aí foi o responsável por popularizar esse termo de Business Intelligence, né? Como está escrito ali, é um termo genérico, né, usado para descrever um conjunto de conceitos e métodos para aperfeiçoar a tomada de decisões de negócios utilizando sistemas de suporte baseados em fatos. Então, ele que nós podemos usar como referência em propagar esse termo Business Intelligence aí no mercado. Aqui eu estou citando as principais características de um sistema Business Intelligence, né? Como que a gente pode falar que esse sistema ele pode ser chamado de Business Intelligence? Então, esses sistemas eles têm características como, né, extrair e integrar dados de múltiplas fontes. Hoje em dia nós temos aí várias empresas que utilizam sistemas, utilizam recursos computacionais, né? E a todo momento esses sistemas gravam informações. E essa ferramenta, a característica dela, uma das principais características, é extrair e integrar esses dados dessas múltiplas fontes. Uma outra característica é fazer uso de experiência, né? Você trabalhar com hipótese. Uma outra característica, analisar dados contextualizados, trabalhar com hipótese, como eu já falei, e procurar relações de causa e efeito. Então, muitas vezes, nós fazemos isso, né? Nós, às vezes, procuramos relações das informações, mas um sistema computacional inteligente que possa fazer isso é o BI, e essas são algumas características dele. Aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem, né, um framework de toda a aplicação. No caso, o que nós estamos falando, o que eu estou falando para vocês, está no último passo, né? Data Access Tools. Então, o nosso Business Intelligence ele vai estar na ponta, utilizado por nós, né? Pelos usuários, pelo gestor de uma área, né? Por aquele que toma a decisão, muitas vezes, na empresa. E aqui são todos os passos que essa informação é filtrada até chegar nessa ferramenta de Business Intelligence, até chegar nessa ferramenta de BI, né? No início nós temos aqui vários sistemas, vários códigos de sistemas, vários dados brutos, né? No segundo estágio, eu já tenho essas informações já de uma forma através de algoritmos mais filtrada. No próximo passo, eu já tenho ali os data marks, tá? Esses data marks, o que nós poderíamos falar sobre eles? Por exemplo, tem uma empresa com várias áreas, né? Tem uma área de vendas, tem a área comercial. Então, esse data mart ele vai agrupar informações dessas áreas baseado em informações semelhantes que as informações têm. Então, elas vão ser agregadas para quando a minha ferramenta que está na ponta ficar mais fácil e mais rápido, mais ágil o meu sistema de acessar essas informações. Em vez do sistema Business Intelligence buscar informação diretamente no código sujo, né? Ele já vai buscar a informação mais filtrada, mais agregada e trazer valor para o gestor, para a pessoa mais
levada numa empresa a tomar a decisão necessária. Aqui eu estou citando aí para vocês 3 ferramentas renomadas que grandes empresas utilizam de Business Intelligence. Eu tenho aqui a IBM, que ela tem uma ferramenta chamada Cognos. Tenho a SAP, conhecida aí pelo seu ERP, né? E tem a ferramenta Business One. E tem uma empresa que também tem uma solução de mesmo nome, né? Que é a MicroStrategy. Tá? Então, essas ferramentas aí, elas são muito utilizadas, elas são muito conhecidas, muito renomadas no mercado, né? Mas como que eu falo isso? Por que elas são tão renomadas, tão conhecidas no mercado? Nesse outro slide aqui, estou mostrando para vocês o que são vantagens competitivas. Então, eu estou falando para vocês sobre utilizar a ferramenta de Business Intelligence para trazer vantagem competitiva para uma empresa. Mas o que é uma vantagem competitiva numa empresa, né? Então aqui eu coloquei algumas características principais que podem constituir uma vantagem competitiva numa empresa. Então, por exemplo, se uma empresa tem um foco no cliente, tem um valor para o cliente, eu posso trazer isso como uma vantagem competitiva. Se ela tem uma qualidade superior do produto, se ela produz um produto muito bom, então isso é uma vantagem competitiva para ela. Se eu tenho uma distribuição, né, se eu consigo distribuir no país todo, eu também tenho uma vantagem competitiva nessa empresa. E dentre outras citadas aí na minha apresentação, na apresentação do meu grupo. Então, o que a ferramenta BI ela vai fazer? Ela vai visar o negócio e apontar para a vantagem competitiva que vai trazer valor para essa empresa que vai implantar, que vai adquirir um sistema desse. Nessa informação aqui, eu tenho aqui tendências, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Gartner. Gartner é um instituto de pesquisa e também é uma provedora de soluções, né? Informações aí para o meio de TI. E aqui é um chamado quadrante mágico que o pessoal fala, tá? O que quer dizer esse quadrante mágico? Eu tenho aqui 2 eixos, tá? Um eixo de visão e habilidade de executar. E aqui eu tenho alguns pontos nesse quadrante. Então esse quadrante aqui, baseado nas ferramentas que eu disse para vocês que são renomadas, né? Nesse quadrante ele está informando, ele está confirmando isso que a gente já falou aqui, né? A IBM aqui, como uma provedora de soluções, ela está na frente aí de outras empresas e de outras soluções no mercado. Tenho aqui a IBM, logo mais eu tenho a SAP, Microsoft e MicroStrategy. Esse instituto Gartner, né, ele promove vários questionários, ele promove várias palestras referente ao tema de TI e tudo que engloba, inclusive, o Business Intelligence. Aqui eu estou citando para vocês um caso de sucesso da empresa Cirela. Não sei quem conhece essa empresa. É uma empresa que ela é uma incorporadora e construtora, né? Então ela utilizou aqui a ferramenta do fornecedor IBM, né? Cognos. E aonde que ela utilizou essa ferramenta de Business Intelligence? Ela utilizou em inteligência de mercado, ela utilizou no departamento comercial e utilizou isso em terrenos. Então o que trouxe, né, de valor agregado para essa empresa? Então, os departamentos responsáveis pela estratégia, né, de venda e pesquisa e pela detecção de demandas de clientes e avaliação dos terrenos disponíveis. Então, com a utilização da ferramenta e com toda a aplicação daquele framework, ela conseguiu o quê? Ter mais lucro, conseguir terrenos mais baratos, ter uma inteligência maior, conseguir vender um apartamento mais caro e, consequentemente, um maior lucro, utilizando uma ferramenta aí da IBM, o Cognos 8. Uma outra empresa também que utilizou a ferramenta da IBM, né, o Cognos, foi uma empresa que eu particularmente não conhecia, é a Bom Sucesso.
é uma empresa do segmento bancário. Então ela foi utilizada, a ferramenta ela foi